Atenção, voltamos com o noticiário policial. Nós vamos chamar agora a nossa Tainara Nascimento, que vai trazer informações ao vivo pra gente, lá da região do Contorno, em Vila Velha, na região do Mestre Álvaro, porque um enorme engavetamento foi registrado lá no trecho após essa fumaça enorme, né, tomar conta ali da rodovia. Mas a Tainara tem mais informações para trazer pra gente. Boa tarde, Thay. Boa tarde, Camargão e também amigos do TN. Só corrigindo a região do Contorno mesmo, mas Mestre Álvaro, Serra, não Vila Velha, o pessoal de casa conhece bem, principalmente os motoristas, depois que foi construída essa ampliação aqui da BR, e aí com o contorno do Mestre Álvaro, deu mais acesso, mobilidade. Esta região que o Alex está mostrando, aliás, o Alex Cabelinho que você está falando, o Camargão, tá comigo, tá? É a minha equipe, Alex Nepô. Ele está mostrando justamente a área que foi atingida pelo incêndio. Essa região de mata aqui que fica às margens do contorno e que chamou a atenção, como a gente tem as imagens aí, com uma fumaça muito densa, uma fumaça pesada que ocupou parte da via, quase por completo a via, acabou ocorrendo de fato um engavetamento com 9 veículos, porque de fato não dava para ver muita coisa, né? Atrapalhou muito a visibilidade. Por que essa fumaça foi tão densa? A gente conversou hoje pela manhã com o Corpo de Bombeiros e pode ser, ou seja, o Corpo de Bombeiros ainda está estudando se esse incêndio não acabou atingindo uma região de tufa aqui na Serra. Tufa a gente sabe que é quase um carvão mineral, né? Ela vai se formando por conta de decomposições vegetais e numa área úmida, de repente, com um gatilho que começa a causar incêndio, não dá para ver tanto fogo, mas dá para ver muita e muita fumaça. Acaba causando vários problemas respiratórios, chama muita atenção, principalmente quando acontece numa região próxima a uma BR ou uma grande avenida em que há circulação de carros, Camargão. Porém, esse incêndio, apesar de ter chamado a atenção, que é o mais recente, não foi isolado, porque o estado está passando por esse problema por conta do clima seco, né? E a gente conversou com o Corpo de Bombeiros justamente para saber sobre essa situação. Qual é a prevenção, o que está causando e da previsão aí para os próximos dias. Vamos conferir a sonora da Tenente Aline, vamos ver. Aquela área já é conhecida nossa, né? Geograficamente ela é uma área que tem vegetação de turfa, não necessariamente ainda pegou já pegou nessa vegetação, mas a gente tem que monitorar. Então, nesse período, a gente já sabe que aumenta o risco de incêndio naquela área. Ontem tivemos mais uma ocorrência, semana passada também, e aí gerou muita fumaça mesmo, e o combate foi, a princípio, com abafadores, né, a gente em campo, e depois com o uso também do caminhão, com a água do caminhão. Inclusive ontem a equipe me informou, né, a equipe que chegou primeiro, que tinha orientado os motoristas a pararem, a não passarem pela rodovia. E aí até que fosse feito o isolamento, né, alguns motoristas não cumpriram e aí acabou acontecendo o que aconteceu, né, um acidente por falta de visibilidade. Então quando se depararem com isso, na estrada é melhor dar uma parada, ligar o pisca-alerta e esperar que venha o socorro para que a gente possa liberar a pista. Seguir a orientação do Corpo de Bombeiros é muito importante, né, Camargão? Principalmente porque a tenente explicou muito bem, foi avisado, né? Eles emitiram um alerta aos motoristas, mas às vezes por pressa, né, não querer esperar ou simplesmente querer arriscar mesmo, passar em meia fumaça. Acredita que passar lentamente, com o pisca-alerta ligado, vai resolver, mas neste caso a gente viu uma fumaça muito densa, não dá visibilidade, não vale a pena arriscar. Tanto é que aconteceu esse engavetamento com 9 veículos, poderia ser ainda mais grave, então vale ficar em alerta. Principalmente porque, como a tenente explicou, o clima seco deve continuar no estado, a previsão do tempo é essa. Hoje o dia amanheceu com o céu claro, pouquíssimas nuvens na Grande Vitória, a previsão ainda continua, apesar do céu estar claro, o sol brilhando desde cedo, o ventinho bate um pouquinho gelado, porque a gente está sentindo o reflexo daquela frente fria, mas o tempo deve mudar, deve ficar bem quente a partir de segunda, e juntando o calor com o clima seco, aí a situação piora na região de mata. Então o alerta não é só aqui na Grande Vitória, é em todo o estado. E olha o que a tenente falou, Camargão,
A gente imagina a região de vegetação como essa aqui que a gente está vendo na Serra, região grande, as margens do Monte Mestre Álvaro, mas não, região de mata é também aquele quintal que a gente tem, às vezes, um terreno baldio no nosso bairro, às vezes uma região como o Morro do Moreno, aí Vitória tem várias, então o alerta é geral e às vezes é um gatilho, é um lixo que a gente joga, é aquele montinho de folha que a gente coloca no quintal depois que a gente varre, coloca fogo, aí de repente se alastra, a gente perde o controle, então não dá para vacilar nesse período do ano, né? Então vamos conferir novamente a tenente falando sobre essa situação delicada e saber o que fazer em situações como essas. Vamos conferir. É sempre importante deixar o quintal limpinho, áreas de mata, fazer o acero em volta da sua residência, deixar aquilo tudo limpinho, porque não só a vegetação de turfa queima, agora com esse clima seco, a gente tem muitas áreas de taboa, que é aquela folha que queima na superfície, e é muito difícil de combater porque ela tem água embaixo, então ela vai só ficar soltando fumaça. Então é importante saber que, já que a gente não está tendo chuva, não fazer limpeza de terreno, não botar fogo no lixo, porque a gente pode achar que tem o controle e a gente não tem. A gente não controla o fogo, então é importante a gente não fazer esse tipo de coisa. Tá aí, portanto, minha gente, a Tainara Nascimento continua acompanhando esse caso aí, né, dessa fumaceira doida que aconteceu ali no contorno. Daqui a pouco ela volta atualizando essa história pra gente.